O Salmo 72, ele tem muitas lições para nós. Por exemplo, eu quero destacar algumas. A Bíblia de Andrews destaca alguns aspectos assim, vamos dizer assim, técnicos do Salmo, onde ela diz, por exemplo, que o Salmo destaca justiça e retidão. Ele fala desses dois elementos. Também ela destaca algumas palavras que poderiam resumir a mensagem do Salmo 72. Seriam essas palavras aqui: prosperidade, longevidade, expansão e segurança. São palavras que resumem de maneira geral o Salmo 72. Ela também destaca aqui o seguinte, que há bem mais ou menos no meio aqui do Salmo 72, uma promessa que nos remete à promessa feita por Deus a Abraão, lá no versículo 17. Mas antes de chegarmos nela, eu vou destacar então alguns versos especiais deste Salmo. Acompanhe comigo. Salmo 72, verso 2. Julgue ele com justiça o povo, e os teus aflitos com equidade. O versículo 12. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também acode ao aflito, e também acode ou ajuda ao desvalido. Aí vem o versículo 17. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Versículo 18 e também o 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Algumas lições importantes, então, do Salmo 72. Primeiro, ele apresenta a questão da justiça, o tema da justiça. E ele diz assim, julgue ele, falando do rei, o governador, os governantes, né? Julgue ele ou eles com justiça o povo. Governe com justiça. Você sabe que nós vivemos em tempos em que há muitas injustiças, há muita corrupção, se fala muito em corrupção. Nesse ambiente de revolta, nesse ambiente de desconfiança, nesse ambiente de incredulidade para com as autoridades, o Salmo 72 nos remete, por exemplo, ao Salmo 122, verso 6, que nos pede, nos orienta, nos exorta a orarmos pelas autoridades. Por exemplo, o Salmo 122, verso 6, eu deixei marcado aqui e eu quero ler com você nessa manhã. Pode abrir aí a sua Bíblia também, um pouquinho para frente. Salmo 122, verso 6. Diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Viu só? É um convite de Deus. Orai pela paz em Jerusalém. Nós precisaríamos orar mais ou desenvolver mais esse costume de orar pelos nossos líderes, de orar pelos governantes, pelo prefeito, pelos vereadores, pelo governador, pelos deputados federais, estaduais, pelos senadores, pelos ministros, pelo que governa o nosso país, o presidente, orar por aqueles, pelos juízes, orar pelos policiais, enfim, por aqueles que comandam a nossa comunidade. Precisaremos desenvolver este hábito. O livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 13, ele chega a afirmar que as autoridades que existem foram constituídas por Deus. Constituídas por Deus. Então, e que elas são instrumentos de Deus, para o bem ou para o mal, precisaríamos nos lembrar mais de orar por eles. O Salmo 72, ele nos exorta a isso. Ele nos dá essa deixa, vamos dizer assim, porque é um salmo que fala de justiça e de retidão. Outra mensagem espiritual do Salmo 72 é que Deus acode ao necessitado. Obviamente que há muitas mensagens na Bíblia mostrando que nós devemos ser as mãos de Deus, os pés de Deus, o abraço de Deus para ajudar outras pessoas. Isso é verdade, isso é real. E quando nós fazemos isso, quando a gente se envolve na obra de ajudar outras pessoas, nós crescemos na fé.
mas Deus tem um interesse muito especial em ajudar aquele que precisa, em ajudar aquele, diz aqui, que está aflito. Olha, aqui é uma mensagem talvez de Deus para você, assim, muito especial nessa manhã. Porque talvez você esteja aflito. Talvez você esteja necessitando desta ajuda de Deus especial. Aflito por um filho que está longe dos caminhos de Deus, aflito por um filho que está no mundo das drogas, aflito por uma doença que atingiu em cheio alguém da sua família, aflito por alguém que está na UTI, aflito por alguém que te traiu, aflito porque teu casamento está em frangalhos, está em pedaços, aflito porque você não sabe o que vai ser do seu futuro, aflito porque você não sabe o que vai ser de você no seu trabalho. Se você está aflito, aflita, meu amigo, minha amiga, Deus está dizendo para você nesta manhã no Salmo 72, eu vou cuidar de você. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. É por isso que a gente tem que ler as Escrituras todo dia, porque Deus traz mensagens especiais para o nosso coração. Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele nos dá um maior ânimo e coragem para a gente erguer a cabeça e avançar. Então, vamos buscar o Senhor com mais intensidade? Eu não sei qual é o teu problema, amigo, porque a gente está conversando, mas eu não conheço tua vida íntima. Então, olha só, olha bem para mim agora. Eu quero falar uma coisa que é segura para você. Deus te conhece. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe que você tem medo. Deus sabe que você às vezes não acredita, sua falta de fé. Deus sabe que você até tentou tirar sua vida. Deus conhece você. E Ele quer te ajudar agora, nesse momento, porque Ele acode o necessitado, Ele acode o aflito, Ele acode aquele que está desvalido. Vamos confiar nele? Vamos buscá-lo com mais intensidade? Porque se a gente fizer isso, Ele vai transformar a nossa vida. Você pode também, além de ler a Bíblia todos os dias, fazer um estudo bíblico. Você pode ir à Igreja Adventista, ir a um pequeno grupo que é oferecido pela Igreja Adventista. Para ali você vai encontrar amigos. Busque o Senhor, faça dele a tua prioridade e Deus vai te transformar. Outra mensagem do Salmo 72 está no versículo 18. Ele diz assim, ó, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele, só Ele, opera prodígios. Há uma mensagem, por exemplo, lá em Mateus 24, verso 24, onde Jesus adverte contra falsos profetas que fazem falsos prodígios, falsos milagres. E há muitos espalhados por aí. Mas Deus opera verdadeiros milagres. E sabe qual é o maior verdadeiro milagre? Eu vou contar para você. Vou contar. O maior milagre que Deus opera é a transformação de uma vida. O maior milagre que Deus opera é a conversão. Eu quero orar por isso hoje, então, por você. Pode ser? Posso orar por você? Sim ou não? Vamos orar então, amigo? Senhor Deus, toma minha vida em Tuas mãos. Conduza os meus caminhos. Protege-me de mim mesmo. Aceita minhas imperfeições. Guia-me, Senhor, com Tuas mãos fortes e poderosas e dirige a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja reavivado nesse dia por sua palavra.